E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é Anderson Silva, estou trazendo para vocês mais uma parte da resolução das questões da FUNRIO, que foi a banca escolhida para coordenar o concurso dos bombeiros temporários aqui no Rio de Janeiro. Lembrando, eu vou resolver todas as questões que eu achar pertinentes. Como o edital ainda não saiu, a gente não sabe exatamente quais são as matérias que vão cair, então conforme você for estudando através das minhas resoluções, se tiver alguma questão que você acha nesse momento que está muito fora do que você está estudando, deixa ela de lado e vai para a próxima, beleza? Aqui nós temos uma questãozinha de equação de segundo grau, ela tem um nível bastante legalzinho, tá? Ela não é uma questão simples, mas olha só. Sejam x1 e x2 números inteiros, raízes da equação, aí ele dá essa equação de segundo grau. Se o x1 é menor ou igual a zero e o x2 também é menor ou igual a zero, então o número de possíveis valores de c é igual a... O que você tem que saber de uma equação de segundo grau das raízes dessa equação? A gente tem, pela ideia da soma e produto, que a soma das raízes, ou seja, x1 mais x2, é dado por menos b sobre a. E o produto das raízes, ou seja, x1 vezes x2, é dado por c sobre a. Lembrando que a equação do segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Então, nesse caso, o a é 1, o b é 14 e o c é o próprio c, beleza? Então, substituindo aqui, eu tenho que a soma dessas duas raízes vai ser menos 14 sobre 1, ou seja, menos 14. E o produto dessas raízes vai ser o c sobre 1, ou seja, o c. O que acontece? Se essa soma é menos 14, eu teria que ter uma ideia de como chegar a essa soma dando menos 14. E as informações do enunciado são: os números x1 e x2 são inteiros. E tanto x1 quanto x2 são menores ou iguais a zero. Então a gente precisa de uma composição de números inteiros. O que são números inteiros? De números que têm sempre uma divisão exata, certo? Ele não é um número decimal, digamos assim, beleza? Então, isso é um número inteiro. Então, a gente tem aqui quais são as possibilidades para chegar a menos 14. Bom, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer uma tabelinha x1, x2. Lembrando que a soma de x1 e x2 tem que dar menos 14. E os dois são negativos ou zero. Então, para dar menos 14, eu posso ter, por exemplo, 0, beleza? Se o primeiro for 0, o segundo vai ter que ser o quê? Vai ter que ser menos 14, para a soma dar menos 14, beleza? Se o primeiro for 1, o segundo vai ser o quê? Menos 13, certo? Ele vai ser menos 1 na verdade, né? Porque os dois são negativos, ou 0. Se o primeiro for menos 1, o segundo é menos 14. Se o primeiro for menos 2, o segundo vai ser menos 12. Menos 3, menos 11. Menos 4, menos 10. Menos 5, menos 9. Menos 6, menos 8. Menos 7, menos 7 também. Menos 8, menos 6. Mas repara que agora vai começar a repetir para cima, né? Então, ó, aqui eu tenho 6, 8, aqui eu tenho 8, 6. Então, esse daqui já para de contar. Ah, mas não vai ser diferente? Não, vai ser a mesma coisa porque eu não sei exatamente qual é o x1 e qual é o x2. Então, o resultado ser menos 8 e menos 6 ou ser menos 6 menos 8 é o mesmo resultado, beleza? Então, a gente vai contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 composições possíveis de x1 e x2 negativos e inteiros, ou 0 e inteiros, beleza? Inteiros menores ou iguais a 0, que formam a soma menos 14, alternativa C, ok? Vamos para a próxima? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários a sua dúvida que eu vou saná-la. Uma mistura de gasolina e álcool tem um volume de 60 litros, onde 10% dessa mistura é de álcool. Quantos litros de gasolina deve se acrescentar a essa mistura para que ela passe a ter 8% de álcool? Eu gosto de fazer esse tipo de questão quando você está aprendendo de uma forma visual. Imagina que isso daqui é um recipiente onde tem a mistura de gasolina e álcool. São 60 litros, certo? Sendo que 10% disso é de álcool. Então, eu vou botar uma parte aqui embaixo de álcool. Isso daqui é o álcool. E aqui a gasolina, né? Se 10% dessa mistura é de álcool, 10% de 60 a gente faz de cabeça, né? Você entende que são 6 litros de álcool? Então tem 6 litros de álcool, logo tem 54 litros de gasolina. O que vai acontecer? E agora é a parte importante. Ele quer fazer uma diluição nessa mistura. Repara,
Deve-se acrescentar essa mistura para que ela passe a ter 8% de álcool. Quanto de gasolina vai colocar para ficar 8% de álcool? Então, o que acontece? Ele não vai mudar a quantidade de álcool. Essa quantidade de álcool aqui vai continuar sendo 6 litros de álcool. Ele vai mudar a quantidade de gasolina. E aí você tem que pensar o seguinte. Aqui nós tínhamos que esses 6 litros de álcool eram 10% da mistura toda, que era 60 litros, certo? Beleza? Então, se isso daqui é 10%, a gente poderia achar o 54 fazendo 54x. Bom, agora eu quero que esses 6 litros sejam 6% da mistura. Se eu quero que esses 6 litros sejam, desculpa, 6 não, 8%, tá? Sejam 8% da mistura, a mistura toda vai ter quantos litros? Regrinha de 3, né? Ó, se 6 litros é 8%, quantos litros tem a mistura toda, que é o 100%? Regrinha de 3. Multiplica cruzado. 8x igual a 600. X é igual a 600 sobre 8. Isso daqui vai me dar 600 por 2, 300. Por 2, 150. 75. Então, 75 litros tem a mistura toda. Se a mistura toda tem 75 litros, essa nova mistura, e aqui tem 6 litros, significa que tem 69 litros de gasolina. Mas repara só, a mistura original tinha 54, afinal tem 69. Então eu posso afirmar que foram acrescentados 15 litros de gasolina, alternativa B. Ah, mas fazer a questão macetando do jeito X ou Y não é mais interessante. Esse tipo de questão aqui, quando você está treinando, eu acho muito interessante você entender o que está acontecendo, certo? Construir através de um entendimento que depois você vai ver que você consegue fazer ela com muita facilidade, beleza? Vamos para mais uma. Um professor deixou como tarefa para seus alunos o seguinte problema. Qual é a maior potência de 10 que divide o produto? Aí ele dá todos esses números aqui. Assim, acertará o problema o aluno que encontrar a potência de 10 igual a... O que acontece? Ele quer saber, ó, essa multiplicação 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 e assim vai, vezes 24 vezes 25. Quando isso daqui for dividido por 10 elevado a quanto, vai dar um resultado exato? Cara, isso daqui é uma sacada muito interessante. Por quê? Você tem que reparar no seguinte. Para dar um resultado exato, a gente tem que simplificar todos os 10 que aparecerem em cima por esse 10 de baixo. A gente vai contar quantos 10 tem em cima, aparecem em cima, e todos eles vão cortar com o de baixo, que aí não sobra nada embaixo, dá uma divisão exata. Só que é legal você entender que um 10 nada mais é do que 5 vezes 2. Então, sempre que você junta um par 5 com um 2, você tem um 10. Então, na verdade, a gente tem que olhar para cima e tentar enxergar quantos pares 5 e 2 a gente consegue fazer entre 1 e 25. Vamos contar primeiro quantos 5 aparecem. Ó. Aparece o 5 normal, né? Depois aparece o 5 no 5 vezes 2, né? Que é o 10. Repara, ó. Vou botar os números 2 que aparecem também. Vou botar logo os 5 e os 2 que aparecem, que a gente faz de uma vez só, beleza? Eu não ia fazer assim não, mas acho que vai ficar melhor. Ó, aparece o primeiro 2. Depois aparece o 4, que é 2 vezes 2. Depois aparece o 6, que é 2 vezes 3, só aparece um 2. Depois aparece o 8, que é 2, 2, 2. Vou parar os 2 por aqui porque já tem 2 pra caramba. Com certeza vai ter mais números 2 do que 5. E eu preciso das duplas, então se sobrar 2 não importa. Agora vamos pensar nos 5. Aparece o 5 do próprio 5. Aparece o 5 do 10, que é 5 vezes 2. Aparece o 5 do 15, que é 5 vezes 3. Aparece o 5 do 20, que é 5 vezes 4. E aparecem dois números 5 do 25. Então aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 5. Então, eu sei que tem bem mais do que 6 números 2. Então, eu vou ter no mínimo, na verdade exatamente, 6 duplas de 5 e 2. Isso significa que vai cortar com 6 números 10 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, para dar exato, embaixo tem que ser 10 elevado a 6, que vai cortar todos os 10 que vão aparecer em cima, beleza? Novamente, se não entendeu, bota aí nos comentários que eu vou sanar a tua dúvida. Vamos mais uma? Para fechar hoje,
Três cidades estão representadas na figura abaixo pelos pontos A, B e C. Admita que AB é 30 km e BC é 40 km. ABC é 90 graus. A distância em quilômetros entre as cidades A e C é igual a... Aqui a gente tem um teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras diz o seguinte: quando você tem um triângulo retângulo, você pode relacionar os lados desse triângulo, ó, ABC, através de o quadrado do maior lado, que é a hipotenusa, que está oposta ao ângulo de 90, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu já posso matar essa questão assim, ó. O x ao quadrado é 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. X ao quadrado é 30 ao quadrado é 900, 40 ao quadrado é 1.600. X ao quadrado é 2.500, quadrado passa como raiz, isso é raiz de 2.500, raiz de 2.500 vai ser 50. Então, x é 50. Ah, Alan, tem uma forma mais rápida de fazer? Tem, se você conhece o chamado terno pitagórico. Quando você tem aqui ó, um triângulo retângulo, em que os catetos são proporcionais a 3 e 4, a hipotenusa vai ser proporcional a 5. Então, por exemplo, se você tem um triângulo retângulo aqui, aqui é 6, aqui é 8. 6 é o quê? 3 vezes 2, né? 8 é o quê? 4 vezes 2. Então, a hipotenusa vai ser 5 vezes 2, vai ser 10, nem precisa fazer o Pitágoras. E repara que isso aconteceu aqui, ó. Aqui é 3 vezes 10, que é 30. Aqui é 4 vezes 10, que é 40. Você poderia chegar simplesmente e botar 5 vezes 10, 50, que iria estar certo. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele comentário, deixa o feedback, curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para a próxima em breve. Fui!